Essa é a aula 20 do curso de Álgebra Linear. Esse curso é baseado nessa referência dos autores Cabral e Goldfeld. A gente vai estar vendo agora, na aula 20, a eliminação de Gauss, parte 1, forma escalonada. Então, dentro do contexto de resolução de sistemas lineares, primeiro, os autores definiram o que era a forma escalonada e totalmente escalonada de uma matriz, e nessa aula a gente vai ver o algoritmo de eliminação de Gauss, que transforma uma matriz qualquer para a forma escalonada. Então, essa parte 1 está lidando só com a parte de transformação da matriz ampliada de um sistema para forma escalonada, tá certo? Então vamos dar uma olhada no algoritmo que os autores trazem e depois a gente vai ver um exemplo de uma aplicação desse algoritmo. Bom, em primeiro lugar, aqui a gente vai ter duas variáveis de controle, que são as variáveis P e K. Você define inicialmente P como número de linhas não nulas e K igual a 1, marcando que você está iniciando o processo a partir da primeira linha. Então a condição de parada, enquanto K for menor do que P, você vai repetir um processo, né? Então, primeiro passo do processo é que você vai considerar, vai trabalhar somente com as linhas LK até LP. No caso aqui no início, você estaria trabalhando com as linhas L1 até a linha LP, ou seja, desde a primeira linha até a última linha não nula. Então aqui os autores já estão supondo que ou você eliminou todas as linhas não nulas, todas as linhas nulas da matriz, ou então colocou-as no final da matriz, tá certo? Então as primeiras P linhas são linhas não nulas. Então seria esse o primeiro passo. O segundo passo, você vai procurar na matriz a coluna à esquerda que seja não nula, a primeira coluna não nula mais à esquerda. Em seguida, se for necessário, se o elemento pivô for um zero nessa coluna, você pode efetuar uma troca de linhas. A gente vai ver no exemplo como é que se efetua essa troca e quando que ela é necessária. E em seguida, a partir do pivô, então você encontrou lá um pivô, você vai anular todos os elementos que estão abaixo desse pivô, simplesmente subtraindo, fazendo com que essas linhas recebam a própria linha menos múltiplos da linha do pivô, certo? Então essa aqui seria o passo seguinte, você anular essas entradas abaixo do pivô e por último atualizar os valores de P, que você, em princípio, quando você fizer essas contas pode anular alguma linha, então você atualiza o número de linhas não nulas e K recebe K mais 1, dando o sentido de que você terminou essa interação e você está indo para a próxima interação. Então vamos ver esse processo geral, ilustrado aqui no exemplo que o autor trouxe, né? Então essa é a matriz que ele propõe na aplicação do algoritmo de eliminação de Gauss. Então vamos começar aqui o processo. P é o número de linhas não nulas, então nesse caso eu tenho 4 linhas não nulas, P igual a 4. K igual a 1, que é o início do processo, você vai começar a partir da linha 1, e aqui, ou seja, a primeira iteração que o autor está chamando de laço, tá? Então, chama de laço esse processo que você repete a cada vez, né? Então, o primeiro passo lá do algoritmo, se a gente recordar aqui, ó, é considerar somente as linhas LK até LP. Então, nesse caso, P igual a 4, K igual a 1, você vai ter que considerar todas as linhas na primeira iteração. Primeira coluna mais à esquerda não nula. Então no primeiro passo aqui, ó, a primeira coluna não nula é a própria primeira coluna da matriz, né? Então está identificada aqui a primeira coluna não nula mais à esquerda. Troque as linhas para obter o pivô não nulo. Então nesse caso aqui o pivô seria esse número 2. Como ele é diferente de 0, não tem necessidade de trocar as linhas. Caso eu tivesse um 0 aqui, eu teria que fazer uma troca de linhas. Então nesse caso, como o pivô já é não nulo, você não precisa fazer nenhuma troca de linha. Em seguida é anular as entradas abaixo do pivô. Então tem que anular esse 2, esse menos 4, esse 6. Certo? Então tem que anular todos esses números abaixo do pivô. Como é que você faz isso? Subtraindo dessas linhas múltiplos da linha L1. Para cada uma eu vou ter que multiplicar por um número diferente, né? Então vamos começar aqui pela linha 2. Então basta fazer L2 menos uma vezes L1, porque vou anular esse número, né? Então de fato aqui é a operação que o autor sugere, L2 menos L1. Então
Aqui vai ser o resultado dessa conta, vamos fazer rapidamente, né? Então 2 menos 2 vai dar o 0, 6 menos 6 também dá 0, 3 menos 3 dá 0, menos 3 menos 1, o menos 3, 10 menos 4, 6. Então aqui esse foi o resultado desse processo, L2 recebe L2 menos L1. Para a linha 3, eu vou ter que fazer linha 3 recebe L3 mais 2 vezes a linha 1. Né? Tem que multiplicar por 2 esse 2 para poder anular esse elemento abaixo do pivô. Então é exatamente a conta que está sugerindo aqui. L3 recebe L3 mais 2 vezes L1. Então vamos lá. Menos 4 mais 2 vezes 2 dá esse 0. Menos 12 mais 2 vezes 6, você obtém esse outro 0 aqui. Menos 7 mais 2 vezes 6 dá esse menos 1. 0 menos 0 mais 2 vezes 1 vai dar esse 2. E menos 10 mais 2 vezes o 4 vai dar esse menos 2. Então está aqui a conta feita para L3 recebe L3 mais 2 vezes L1. Para o L4, simplesmente subtrair L4 vai receber L4 menos 3 vezes o L1. Está aqui. L4 recebe L4 menos 3 vezes L1. Então, 6 menos 3 vezes 2, 0. 18 menos 3 vezes 6, 0 também. Menos 11 menos 3 vezes 3, 2. 0 menos 3 vezes 1, menos 3. E 14 menos 3 vezes 4, 2, né? 14 menos 12, sobrou 2. Então está aqui, terminamos o primeiro laço, temos que atualizar as duas variáveis de controle. P, número de linhas não nulas, continua sendo 4, e K recebe K mais 1. Então esse aqui é aquele passo, K recebe K mais 1. Então K era 1, agora K passa a ser 2. E agora é repetir o processo para esses novos valores de P e K. Qual que é a condição de parada? A condição de parada é enquanto o K for menor que o P. Então nesse caso, K continua menor que P, a gente entra no segundo laço. Considera só as linhas LK até LP. Então agora vai de L2 até L4. Certo? Então a primeira linha vai ser ignorada, o autor colocou aqui numa tonalidade mais clara para a gente desconsiderar. Então essa linha já foi realizado o processo de escalonamento para essa linha. Vamos começar pelas linhas de baixo. Identificar a coluna mais à esquerda que seja não nula. Então a coluna mais à esquerda não nula, nesse caso agora, é essa coluna aqui, porque a gente está ignorando a primeira linha, né? Então essa coluna é a coluna não nula, só que nesse caso o que aconteceu? A gente tem um pivô que é 0, né? Então a gente tem que fazer uma troca de linhas, né? Então qual que vai ser a troca sugerida aqui? Você pega o L2 recebe o L3 e o L3 recebe o L2. Você faz uma troca entre essas duas linhas, que foi exatamente o que o autor fez aqui. Em seguida, a gente tem que anular as entradas abaixo do pivô, né? Então anular essas duas entradas. Essa daqui no caso já está anulado, não precisa fazer nenhum processo, e essa daqui simplesmente vai fazer L4, vai receber L4 mais 2 vezes o L2, né? Que é exatamente essa conta que o autor aqui está sugerindo. E observa que L3 já está com a entrada zerada, para os elementos abaixo, né, do pivô. Então vamos fazer a conta que falta aí, né? Então L4 recebe o L4 mais 2 vezes L2. Então 2 mais 2 vezes menos 2, está aqui o 0. Menos 3 mais 2 vezes 2 vai dar 4 menos 3 dá 1. 2 mais 2 vezes menos 2 vai dar menos 4 mais 2, menos 2. Então está aqui a conta realizada. Terminou mais um laço. A gente atualiza os valores de P. P, número de linhas não nulas, continuam sendo 4 linhas não nulas. E K recebe K mais 1. Ainda vale que K é menor que P, então a gente entra no terceiro laço. Considera só as linhas de LK até LP, então agora só as linhas 3 e 4. O autor aqui separou as duas primeiras linhas. Então vamos considerar só
essa parte da matriz. Identifique a coluna não nula mais à esquerda. Está aqui a coluna não nula mais à esquerda. Verifica se o pivô necessita ser trocado. Nesse caso não precisa, ele menos 3 é diferente de 0. Então o pivô é não nulo, não precisa fazer nenhuma troca de linhas. E aí anula os elementos abaixo do pivô, né? Então nesse caso aqui eu tenho 1. Para eu obter um 0 aqui, somando com um múltiplo da linha 3, o que eu preciso fazer? 1 mais 1/3 dessa linha, né? Então se eu pegar 1/3 vai dar menos 1, a hora que eu somar vai dar 0, né? Então é exatamente essa conta aqui que ele sugere. Cuidado com essa notação, você pode confundir, isso aqui é L3 sobre 3, né? Então, cuidado aqui com essa notação, pode ser enganador. Então essa aqui é L4 recebe L4 mais L3 dividido por 3, certo? Então vamos fazer essa conta. 1 mais menos 3 dividido por 3 dá menos 1, vai dar 0. Menos 2 mais 6 dividido por 3 vai dar 2, somar vai dar 0 também, certo? Então nesse caso, ó, chegamos no final, a gente atualiza aqui os valores de K. K recebe K mais 1, vai para 4. P, o número de linhas não nulas, passa a ser 3. Nesse caso você já tem K maior ou igual a P, certo? No caso aqui ele é até estritamente maior. Então terminou o processo, e se a gente observar aqui, você chegou exatamente numa matriz que está na forma escalonada, ó. Satisfaz todas as condições. O número de zeros aqui no início não tem nenhum, aqui você tem 2 números de zeros, 2 zeros no início da linha, aqui você tem 3 zeros, aqui você tem 5 zeros, e a linha que é nula está no final da matriz. E aqui terminou o processo, você obteve uma matriz na forma triangular superior. Então era isso que a gente queria apresentar para eliminação de Gauss parte 1. A gente se vê na próxima aula.